Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo, logo cedinho, no Jornal da Cidade. Olha só, é sobre esse assunto que a gente vai falar agora com a nutróloga Sara Coelho, né? Ela vai explicar melhor para a gente agora sobre essa situação. Tivemos recentemente, né, o caso da cantora Paulinha Abelha, né, que há indícios que houve aí excesso de medicamentos, chás milagrosos para emagrecimento, né, que pode ter causado aí a insuficiência renal dela e posteriormente outros problemas, né, de saúde e aí, por fim, a morte da cantora. Doutora, conte para a gente, existe, né, chás milagrosos? Bom dia. Bom dia a todos. Bem, não existe nada, nenhuma medicação que seja milagrosa no tratamento da obesidade. Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que existe uma diferença entre obesidade, doença, e o desejo social de emagrecer. São entidades diferentes. Como se isso? O desejo social de emagrecer é aquela pessoa que está cheinha, que tem um desconforto com uma barriguinha e que quer perder esse peso. Obesidade não. É uma doença crônica e precisa ser tratada. E como toda doença, muitas vezes precisa de medicação. Então, as medicações têm indicação nesse tipo de paciente. Um paciente que realmente tem a doença e que precisa emagrecer. Mas os chás, não. Eles são vistos, inclusive, como medicações fitoterápicas e precisam de um profissional habilitado para prescrever. Porque o que acontece? Aquela pessoa, né, que está se sentindo um pouco gordinha, vamos dizer assim, né, com aquela barriguinha que nem a senhora citou aqui, e aí acha que não, eu tenho que tomar medicamentos, diuréticos, né, eu tenho que correr para esse lado, né, mas não é bem assim, tem a diferença da doença da obesidade com relação a esse emagrecimento social, né? E aí, a partir de que momento, por exemplo, a pessoa que está aí ingerindo esse tipo de medicamento, ele percebe no corpo que está fazendo mal? Veja, como toda medicação oferece risco. Risco de contraindicação e risco de efeito colateral. Então, a partir do momento que a pessoa começa a tomar essa medicação, começa a ter náuseas, vômitos, mal-estar, que não foi especificado pelo profissional habilitado que o medicou, essa pessoa deve parar com o uso da medicação e procurar quem prescreveu. O problema maior é que muitas dessas medicações são feitas de forma irregular, ou seja, um amigo está tomando e eu acho que eu posso tomar a mesma medicação com meu amigo. Só que não é assim, são corpos diferentes, são pessoas diferentes, metabolismos diferentes. Então tem que ver se cada um realmente tem essa indicação. Então às vezes alguma receita que viu na internet, às vezes dentro da academia alguém fala, olha, isso aqui é bom, é legal, perder peso. Então as pessoas têm essa tendência a seguir modismo e seguir pessoas que não têm essa habilitação para prescrever, e acabam cometendo esse erro, né, contra a própria saúde. A busca de um profissional habilitado, né, capacitado justamente para orientar essa pessoa é fundamental, né, doutor? É fundamental. Como medicação oferece risco, e o profissional que está capacitado, que estudou, que sabe o que aquela medicação vai fazer em você, esse profissional, consequentemente, vai saber como tratar um possível efeito colateral e vai lhe orientar qual a forma correta de fazer o uso e se você realmente tem essa indicação de fazer uso. Porque nem todas as pessoas têm indicação, querem uma forma rápida de perder esse peso. E não é, a gente sabe que na perda de peso, a gente precisa de constância. O mais importante do que a velocidade, é a constância nesse tratamento. Porque o tratamento para perda de peso, ele não é linear. Ele passa por ciclos. Então, a pessoa que vai se submeter ao tratamento, ela precisa ter consciência disso. Que precisa de ciclos, que não é só medicação, e que eu preciso treinar, eu preciso dormir bem, preciso me hidratar. Então, assim, são várias atenuantes que fazem parte desse tratamento. Entendi. Doutora, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos com a nutróloga, né, Sara Coelho, que deu dicas importantes aqui pra gente, né, sobre esse assunto tão sério, né? Tivemos aí o caso da cantora recentemente, mas também, né, Laís e Rodrigo, lembramos do caso da enfermeira lá em São Paulo, né, que também faleceu, né, morreu aí vítima, né, do uso de diuréticos, chás milagrosos, né, que dizem que é milagrosos, mas que não são, e aí pode causar problema sério de saúde e, consequentemente, aí pode até causar a morte
da pessoa, como foi esses 2 casos, né? Volto com vocês aí no estúdio. É verdade. E esclarecer também, Alex, que não foi comprovado ainda que a Paulinha Abelha morreu dessa causa, né? Os médicos só têm a suspeita, e a família, inclusive, teve acesso a laudos, não divulgaram os laudos da morte dela e pediram investigações mais profundas. Só que a gente faz esse alerta para que as pessoas, quando vão procurar o profissional, não pressionem, por exemplo, o profissional para que ele passe o medicamento, não é? É verdade, como a doutora bem falou aqui, né? Existe aquela pessoa, por exemplo, que tem uma barriguinha saliente ali, que quer perder aquela barriguinha, né? Um pouquinho de gordura que tem em alguma parte ali do corpo, né? Então, não é uma doença, não é uma obesidade, né? A obesidade, como disse bem aqui a doutora, é tratada aí por medicamentos, né? Com um profissional habilitado. E aí, diferente daquela pessoa que quer só perder aquela barriguinha ali, que às vezes uma atividade física, uma reeducação alimentar, funciona, né? Não precisa o uso de medicamentos, mas se precisar e se for usar esses medicamentos, procurem aí profissionais habilitados que possam orientá-los, né, nessa situação, e não usem aí, feito a doutora bem lembrou aqui, buscar na internet, indicação de amigos, né, ter cuidado com o uso desses medicamentos é importante, né? Volto com vocês aí. Então tá aí o alerta de Alex, muito obrigado a ele e à doutora Sara Coelho.